Em maio de 2006, um acidente na estrada entre Souza e Uiraúna matou 13 estudantes da rede pública estadual e feriu 15, transportados em Pau de Arara. Depois dessa tragédia, o que é que o senhor, que na época já era governador, fez para poder levar tranquilidade a essa família ou às demais famílias de estudantes da rede pública estadual? Quantos ônibus escolares o senhor comprou nos seus quase 7 anos de governo no estado da Paraíba? Fazíamos convênio, para responder à pergunta, com os municípios para a realização do transporte escolar. Gastávamos aproximadamente 14 milhões de reais numa postura de parceria permanente que inexiste hoje com as prefeituras, para que as prefeituras se responsabilizassem por esse serviço. Após denúncias da imprensa nacional, o governo federal passou a repassar recursos para que os estados pudessem adquirir transporte escolar. Os transportes que foram aí distribuídos, inclusive com utilização política para a entrega dos ônibus, são com recursos do governo federal. Réplica do candidato Ricardo Coutinho. Vocês sabem quanto o então governador Cássio Cunha Lima comprou de ônibus escolares? 0. Ele não comprou um único ônibus, mesmo tendo tido um acidente que levou à morte 13 crianças e adolescentes em cima de um pau de arara e deixou mais 15 feridos. Não teve a iniciativa de comprar um ônibus. O meu governo comprou 585, que, diferentemente do que ele disse, não foi com recursos federais, foi com recursos locais, recursos nossos. Essa é a verdade. O que é lamentável é que se tenta tirar proveito político de um acidente. Pessoas morreram e veio o governador, que tem uma característica muito própria, se mostra muito desumano. A tragédia das 13 vítimas provocada pela utilização irregular de paus de arara no transporte de estudantes na cidade de Souza, no Sertão, está completando 7 anos, mas as marcas jamais sairão da memória dos sertanejos. O acidente foi tema da última reportagem da série Transporte Inseguro, exibida ontem pelo JPB, segunda edição. Depois de vários anos, o Ministério Público deverá ingressar com uma ação coletiva contra os gestores públicos responsáveis pela contratação irregular de paus de arara para levar os alunos até a escola. Acidente das 13 vítimas. Foi assim que ficou conhecida a tragédia que matou 2 filhos de Dona Rita e seu Vicente. Meu filho foi e chegaram morto. Isso me dói. A terra sempre foi o sustento da família de 6 filhos. Pedro e Veríssimo ajudavam o pai no roçado, mas o estudo sempre foi prioridade. 23 de maio de 2006 foi a última vez que eles foram para a escola. Aí ele disse, pai, deixa eu ir amanhã para a escola. Eu digo, não, filho, vá hoje. Eu não quero, e quando for amanhã depois você diz que qualquer coisa no seu estudo eu compliquei, não. Eu fazia tudo para eles estudar. Para não viver que nem eu, sem estudo, sabendo nada. Numa casinha próxima, na mesma comunidade, mora a Dona Isaura, de 88 anos. Depois do acidente, a saúde, que já era frágil pela idade, piorou. Ela perdeu uma filha, 3 netas e uma nora na tragédia. Eu não me esqueço hora nenhuma deles. De jeito não sai do sentido, não. Minha vida é chorar, às vezes eu não dou, graças a Deus não chega a pessoa para ela conversar mais eu. Carlos da Silva Melo, o Carlinhos, é neto de Dona Isaura e sobreviveu ao acidente aos 14 anos de idade. O jovem lembra que viu a mãe, a irmã e mais 3 familiares mortos. Eu viro assim para trás, quando eu olho, ainda caí no piso do caminhão. Caí e fiquei segurado nas grades, na frente dele. Jandilson, que também mora na comunidade, sempre que passa pelo local do acidente, na PB 391,
olha com tristeza para as 13 cruzes colocadas às margens da pista. Não só porque ele teve um primo morto na tragédia, mas também porque na época ele trabalhava como motorista do SAMU da cidade. E aí a gente começou a socorrer os que já estavam mortos, não tinha mais o que fazer, só remover para a pedra do hospital para fazer reconhecimento de corpos. E ficou tudo espalhado? Tudo espalhado, era muita gente, era muito desespero, pessoas chorando, pessoas desesperadas. O motorista de um ônibus escolar contratado pela Prefeitura de Vieirópolis perdeu o controle da direção e bateu na lateral de um caminhão tipo pau de arara que vinha na outra faixa. Todas as vítimas fatais foram do pau de arara, contratado pelo governo do estado para fazer o transporte de estudantes da zona rural para a escola. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, esse tipo de transporte é irregular, porque não é permitido levar pessoas no compartimento de cargas. Na denúncia do Ministério Público sobre o caso, também consta que o ônibus não tinha tacógrafo, estava com velocidade acima da permitida e o motorista não tinha curso específico para transporte escolar. Acho que o Ministério Público deveria buscar também responsabilizar o Estado por ter se utilizado indevidamente de transporte que não poderia transitar com crianças, trafegar com crianças, e também o município de Vieirópolis, que utilizou-se da mão de obra de uma pessoa que não estava qualificada para tal. As famílias passaram a receber como indenização um salário mínimo do governo do estado para cada familiar morto no acidente. Seu Vicente e Dona Rita, no início, recebiam 2 salários, mas sem explicação, há 5 anos, recebem apenas um. Além de eu perder meu filho, ainda perdi os direitos dele. Enquanto o processo do acidente ainda se arrasta na justiça, no sítio Macacos, zona rural de Souza, onde mora a maioria dos parentes das vítimas, as marcas deixadas pela tragédia permanecem. Hoje, os estudantes são transportados em ônibus, mas com o trauma, Carlinhos não quis mais voltar para a escola. Tenho vontade de ir mais para a escola. Eu parei de estudar. O aluno ficou sem ir à escola e só esta escola ficou sem 7 alunos. Essa lacuna fica para sempre, né? Na vida de cada um, na vida dos familiares, como também na vida da escola, que a escola é uma grande família, né? Eles tinham ido estudar para garantir um bom futuro, que foi brutalmente interrompido em cima de um pau de arara. Não acho que seja justo chamar um governante de desumano quando ele, em apenas 3 anos e meio, adquiriu 585 ônibus. Implantou 836 novos leitos em hospitais. Implantou 83 leitos em UTI, mais do que aquilo que já existia em toda a Paraíba na rede pública estadual. Eu não posso considerar correto chamar um governante de desumano que implanta o 14º e o 15º salário para os profissionais de educação, inovando e motivando dentro da rede de educação. Aqueles que falam talvez não tenham conhecimento mais profundo daquilo que se passa dentro da rede de educação hoje. E digo mais, no próximo mandato eu vou dobrar o piso dos professores e vou também estabelecer o passe livre para os estudantes do nível médio dentro da rede estadual de ensino aqui dentro.